Oitavo ano, vamos continuar então a nossa aula sobre a crise do Segundo Reinado. Nesta aula, para fechar a unidade, nós vamos estudar algumas questões que surgiram durante o Segundo Reinado, que colaborou com o enfraquecimento da monarquia, levando ao seu fim com a proclamação da República. Nós veremos então a questão indígena, a questão religiosa e a questão militar. Então, começando já com a questão indígena durante o Império Brasileiro, os indígenas vão sofrer bastante, como sempre sofreram desde a chegada dos portugueses e sofrem até hoje. Mas no Segundo Reinado algumas medidas serão tomadas que vai prejudicar bastante a vida dos indígenas. Durante a colonização, ou seja, até aquele período em que os portugueses dominaram o Brasil, os índios foram obrigados, os indígenas, nativos brasileiros, foram obrigados a adotar a cultura dos portugueses. E por conta disso sofreram inúmeras perseguições, muitos foram exterminados, mas com a proclamação da independência do Brasil, ou seja, quando o Brasil se livra de Portugal, algumas ideias novas vão aparecer. Então José Bonifácio, que foi um dos idealizadores da independência do Brasil, que era muito amigo do Dom Pedro I, defendia que o Brasil se tornasse um país mais moderno, mais civilizado e assim por diante. Mas para isso precisava abolir gradualmente a escravidão até que ela acabasse e também promover a chamada civilização dos indígenas. Civilização entre aspas aí, gente, porque na mentalidade deles o índio era um selvagem. Portanto, o que é sinônimo de civilizado? É aquele que vive como um europeu. Então, a cultura europeia é a referência. Quem vive diferente do europeu é considerado incivilizado, é considerado um selvagem. Portanto, o indígena vive de uma forma completamente diferente da do europeu. A ideia, então, era fazer com que os indígenas se abandonassem sua cultura, era matar a cultura indígena e eles passassem a viver como os brancos vivem, como os brancos viviam. Mas para isso, como eu já disse, teria que eliminar completamente a cultura indígena. Basicamente, é uma forma muito violenta, tá certo? Então foi uma tentativa de absorver os indígenas para a sociedade, mas de forma muito violenta, eliminando a forma de viver desses indígenas. Então, os indígenas precisavam ser capacitados para o trabalho de acordo com as necessidades dos brancos. Só que sem nem mesmo questionar, aqui não está levando em nada em consideração aquilo que os indígenas queriam, os desejos dos indígenas e assim por diante. Tudo à força, tá certo? Bem, todos os assuntos relacionados aos indígenas ficaram fora da Constituição depois da independência, da Constituição de 1824. E aí, por conta dessa tentativa de promover a economia desse país que acabou de nascer, do Brasil que acaba de nascer, estimulou o povoamento do interior, a produção de lavouras, a produção de animais, a prática da pecuária. Tudo isso precisava de mais terras. Só que essas terras, muitas delas eram ocupadas pelos indígenas. Então veja, os indígenas acabou se transformando num problema. Eles precisavam de terra, mas essa terra era ocupada pelo indígena. Para obter a terra, precisava então tirar os indígenas de lá. Tá certo? Por isso, essa tentativa, então, de fazer com que os indígenas se comportassem como brancos para que fizesse o trabalho que o branco queria. Tá certo? Então, muitas dessas terras que pertenciam aos indígenas foram tomadas e disponibilizadas para o que eles consideravam como progresso, ou seja, para plantar, para fazer lavoura e assim por diante. Então, esses indígenas, alguns foram destinados a aldeamentos, outros, ou seja, eles tiraram os indígenas da terra e jogaram por uma outra parte do território, uma terra que estava desocupada, para que eles pudessem recomeçar a vida lá por conta própria. Outros vão ser integrados como trabalhadores, mas, de novo, aprendendo a trabalhar como o branco queria. E aí havia, então, esse debate da integração do indígena como um cidadão integrado à sociedade brasileira. O indígena integrado à sociedade brasileira, como eu já disse, então é aquele que eliminou a sua própria cultura e aderiu à cultura dos brancos. Não vou nem dizer que europeus, gente, porque aqui nós agora conseguimos a nossa independência. Os brancos que aqui vivem, muitos já não nasceram na Europa, nasceram aqui no Brasil, mas são brancos e eles que impõem então
a sua cultura, impõem então o seu modelo, porque eles são descendentes de europeus. Foi criado também o regulamento das missões de catequese e civilização dos indígenas, isso em 1845, que vai determinar o seguinte: a formação de aldeamentos para a catequese dos missionários capuchinos italianos. Então, formou aldeamentos onde eles colocariam esses indígenas, mas que viriam religiosos aqui para catequizar esses indígenas à fé católica. Eles teriam um prazo de 3 anos para efetivar essas missões, com o objetivo de manter esses indígenas nos aldeamentos, naqueles lugares, sempre sob a supervisão de um diretor-geral que era nomeado pelo imperador. Então, tudo isso, essa catequização, essa formação dos aldeamentos, era uma forma do imperador conseguir controlar a ação dos indígenas. O governo imperial, né, a partir do Dom Pedro II, desejava então submeter os indígenas ao processo civilizatório. De novo, eliminar a cultura indígena, transformando eles em cidadãos brasileiros que aderiram à cultura branca. E, claro, controlar a população dos aldeamentos ou fora deles. Esses aldeamentos não se efetivou em grande parte do território, e aquela lei de terras que nós já estudamos anteriormente comprometeu ainda mais os indígenas, porque muitos ocuparam terra que pertencia aos indígenas, depois, através de subornos aí de autoridades, as pessoas conseguiam, principalmente os grandes fazendeiros, conseguiam tomar posse daquela terra que pertencia aos indígenas. Basicamente isso não mudou, tá, gente? Nós já discutimos isso em aulas anteriores. Até hoje, em muitos lugares do Brasil, essas queimadas que vocês vê pela televisão, em muitos casos são queimadas criminosas. Eles queimam terras que são demarcadas dos indígenas, porque o indígena precisa do quê? De floresta. Ele precisa da floresta para sobreviver. É da floresta que ele vai caçar os animais precisam da floresta para sobreviver, os indígenas precisam dos animais para sobreviver, precisam daquilo que a floresta fornece. Uma vez que queimou a floresta, ela desaparece, ela morre, ele não vai mais, não faz sentido ele ficar naquele território, ele vai para outro território onde tem floresta. E esse território que foi desmatado, que foi queimado, alguma pessoa vai lá, ocupa ilegalmente esse território, mas depois, através de subornos de autoridades, enfim, ou até mesmo atos legais do governo, ele acaba tomando posse dessa terra que anteriormente pertencia aos indígenas, tá certo? Então é tudo uma questão política e ideológica mesmo. Bem, e aí para nós já entrarmos nas questões que definitivamente vai enfraquecer o Dom Pedro até que ele perca o seu poder, ele vai perder o seu poder, vai ter as questões religiosas e as questões militares. Por que isso é importante, gente? Duas instituições muito fortes sustentavam o Dom Pedro no poder: Igreja Católica Apostólica Romana e as Forças Armadas, sobretudo o Exército Brasileiro, os militares. Quando ele, então, perde o apoio da igreja e dos militares, o que sustentava ele no poder saiu, então ele cai, ele desaba do poder. Então vamos começar pela questão religiosa. Então o Dom Pedro II vai entrar em conflito com a igreja. E aqui tem um ponto importante para nós entendermos o conflito. Lá na Constituição de 1824, que é a que vigorava nesse momento, a religião oficial era o catolicismo. Tá certo? Então, na verdade, existia liberdade de culto, cada um podia ter a religião que queria, mas existia uma religião que era oficial do Estado, que era a religião católica. Por conta disso, a Igreja Católica tinha alguns privilégios, tinha alianças firmadas com o Estado brasileiro, com o imperador, que era chamado de padroado. Nesse acordo entre a Igreja Católica e o Estado, o imperador vai ter alguns poderes na igreja, como, por exemplo, de indicar candidatos a bispos, tá certo? O que é uma prerrogativa da Igreja Católica, uma atribuição da Igreja Católica, o imperador então podia assumir essa função de indicar candidatos a bispos. E também podia autorizar ou vetar o cumprimento de determinações papais. Então, se o Papa desse uma ordem, antes dela ser aplicada no território brasileiro, precisava da autorização do imperador. Caso o imperador não autorizasse, as determinações do Papa não poderiam ser cumprida no Brasil. Além disso, os bispos e os párocos do Brasil, os padres e assim por diante, vão ser considerados funcionários públicos, ou seja, são funcionários do Estado brasileiro e não da igreja necessariamente. E por muito tempo as relações da igreja com o Estado eram muito boas, eram cordiais, não havia conflito entre eles. Mas
Isso vai mudar quando o Papa Pio IX vai lançar a bula Syllabus em 1864, que vai determinar a expulsão, a excomunhão de todos os católicos que eram ligados à maçonaria. A maçonaria é uma comunidade, uma fraternidade ali, um conjunto de pessoas que se juntam e tudo mais, e a igreja era contra a maçonaria. Então, o Papa vai mandar expulsar as pessoas, as pessoas que eram ligadas, os católicos que tinham ou não cargos na igreja ligados à maçonaria, teria que ser expulso. Aí a pessoa teria que escolher, ou continuava na maçonaria, ou continuava na igreja. Só que o Dom Pedro foi lá e vetou essa determinação do Papa IX, do Pio IX, porque ele era também maçom, ele defendia a maçonaria, e ele não via incompatibilidade na maçonaria da Igreja Católica. Para ele era perfeitamente possível ser católico e maçom ao mesmo tempo, não era algo incompatível. Então ele veta essa determinação do Papa. E aqui no Brasil, gente, a maçonaria era composta por gente importante, por gente da elite, por senhores de terra, por intelectuais e também por muitos membros da igreja, tá certo? Por muitos membros da igreja. O problema é que o bispo lá de Olinda, o Dom Vital, e o bispo de Belém, o Dom Antônio Macedo, vai cumprir as orientações do Papa. Entre obedecer o Papa e obedecer o imperador, eles preferiram obedecer ao Papa. Só que, ao obedecer ao Papa, eles automaticamente desobedecem ao imperador. E eles foram lá e expulsaram os maçons de todas as ordens e congregações religiosas. E ainda falou o seguinte: aquelas ordens religiosas que não cumprir, elas serão fechadas. Então, um monastério, um seminário que não expulsasse os maçons, eles mandariam fechar. As pessoas que foram expulsas, então, da igreja, vão recorrer ao imperador. E eles vão usar o que como amparo? Olha, o imperador disse que essa determinação de expulsar não era para ser aplicada, e, portanto, a expulsão deles da igreja foi algo ilegal, foi uma prática ilegal. Então o governo vai mover uma ação contra os bispos. Esses 2 bispos vão ser condenados a 4 anos de prisão com trabalhos forçados, e aí 2 anos depois o imperador deu a eles o perdão, perdoou eles, mas isto serviu para enfraquecer a relação do Estado com a igreja, do Dom Pedro com a igreja, desgastou bastante o governo imperial. E aí muitas autoridades da Igreja Católica passaram a defender a República. Lembram que a República, para ser aplicada, ela precisa eliminar a monarquia, portanto tem que arrancar o Dom Pedro do cargo. Um outro problema que o Dom Pedro vai enfrentar vai ser a questão militar. Então, o apoio da igreja já foi. A maior parte, agora muitos membros importantes da igreja defendem a república e são contra a monarquia. Agora vai ser a vez dos militares. Os militares, gente, já estão insatisfeitos há muito tempo. Já estavam insatisfeitos há muito tempo. Quando, na Guerra do Paraguai, eles lutaram ao lado de argentinos e uruguaios, esses países já eram república, então eles começaram a ter contato com militares desses outros países que eram república e perceberam que lá os militares tinham maior participação política. Então os militares também já passaram nesse momento a apoiar a república, portanto contra a monarquia. E aí nasce então um partido político no Brasil, o Partido Republicano. Evidentemente defende a república. Vai ser fundado em 1870, quando houve uma briga dentro do Partido Liberal, vai haver uma dissidência no Partido Liberal, um grupo de membros do Partido Liberal vai abandonar o Partido Liberal e vai fundar o Partido Republicano. Então, logo em seguida nasce o Partido Republicano Paulista, em 1872, e a partir daí, então, vai espalhar para o Brasil afora aí mais de 237 clubes republicanos. Tá certo? Pessoas que se reuniam para propor então a implantação da república e de como que seria organizada essa república. Bem, o Dom Pedro II, para tentar conter todos esses problemas, vai nomear um último ministério que vai ser chefiado pelo Visconde de Ouro Preto. Então o Visconde de Ouro Preto se tornou chefe do gabinete. E ele vai falhar ao tentar restabelecer ali as bases da monarquia, ou seja, fortalecer de novo ali o poder do Dom Pedro. E aí surgiram boatos, então naquela época se chamava boatos, o que hoje nós, no linguajar de hoje, chamamos de fake news.
que foi o seguinte: falaram que o Visconde de Ouro Preto pretendia prender alguns oficiais do exército, que queria enfraquecer a campanha de Dom Pedro. Só que ele não pretendia nada, tá certo? Esse boato foi solto, espalharam esse boato já para atingir os militares que queriam a República, acelerar esse processo. Ou seja, para deixar claro que o Ouro Preto, que o Visconde de Ouro Preto, o ministro, era um risco para os militares. Então os militares se reuniram. E aí, a gente está simplificando aqui o processo, vamos ter uma unidade só para a República, mas simplificando aqui, os militares vão se reunir e eles vão dar um golpe de Estado. Ou seja, eles vão destituir o Visconde de Ouro Preto do cargo de chefe de gabinete. E logo em seguida vão exigir que o imperador escolhesse como ministro os indicados numa lista. Então o imperador, para escolher o ministro, chefe de gabinete, teria que seguir uma lista que os militares apresentavam, porque eles deram um golpe e tiraram à força então o Visconde de Ouro Preto do cargo. Quem vai ser escolhido vai ser um sujeito chamado Gaspar Martins. Só que o Gaspar Martins, gente, era inimigo político de uma das grandes lideranças do exército brasileiro naquela época, que era o Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca já era amigo do Dom Pedro II, ele foi presidente de província, foi presidente de província no Rio Grande do Sul, ele já estava acostumado com a política e muitos queriam que o Deodoro fosse nomeado ministro, fosse nomeado chefe de gabinete. Mas aí escolheram o Gaspar Martins, que era inimigo do Deodoro da Fonseca. E aí o Deodoro da Fonseca ficou muito incomodado com a escolha do Gaspar Martins. Os militares, então, instigaram ele a agir, porque viram que ele perderia poder, que inclusive poderia ser retirado do Rio de Janeiro para um lugar distante, para afastar ele da política da capital do Brasil. E aí eles vão falar para o Deodoro da Fonseca que essa escolha do Dom Pedro era para atingir o Deodoro, era uma afronta que os militares estavam sofrendo, porque o Gaspar Martins iria então controlar os militares. E aí, os militares revoltados com essa escolha vão mandar um ultimato para o Dom Pedro II, mandando ele retirar a família imperial do país e vão proclamar a República. Em outras palavras, os militares antes já tinham dado um golpe, agora expulsaram o Dom Pedro do país, deram um prazo extremamente curto para ele juntar sua família e ir embora do Brasil e proclamaram a República no lugar. E aí perceba o seguinte, o que o Dom Pedro podia fazer? Nesses casos, normalmente, é as Forças Armadas que dá proteção para o imperador. Mas aqui é a própria Força Armada que está mandando ele embora. Ele não tem ninguém para poder defender ele. Então ele não teve alternativa a não ser pegar a sua família e ir embora do Brasil. E a partir daí a proclamação da República aconteceu. Portanto, a proclamação da República ela nasce com os militares através de um golpe militar. Tá certo? Então, o Deodoro da Fonseca vai assumir como primeiro presidente da República do Brasil. Nós vamos ter isso com mais detalhes posteriormente, numa unidade só disso. E todos esses fatores do Segundo Reinado, eles estavam, de certa maneira, interligados. E todos eles colaboraram, então, para acabar com a monarquia e implantar a República no Brasil. Mas ficou a herança do período da monarquia. Então, os conflitos os conflitos lá na região da Platina, a Guerra do Paraguai, elevou muito a dívida externa brasileira, sobretudo com a Inglaterra. Então, quando a República nasce, ela já vai nascer com muitas dívidas, tá certo? Com muitos problemas. Mas, futuramente, nós teremos uma unidade só para tratar, então, desse período inicial da República Brasileira. Encerramos, portanto, aqui o período imperial do Brasil. Então, tivemos lá o primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, e agora essa unidade tratando apenas das crises do segundo reinado, portanto, todo aquele período dos 49 anos que o Dom Pedro II governou o Brasil como imperador.